Então, pessoal, tudo bem? Vamos hoje aqui continuar nossos estudos sobre aquele assunto interessantíssimo chamado funções. Agora vamos para alguns aspectos mais burocráticos das funções, algumas formalidades, ok? Vocês estão lembrados primeiro que funções basicamente representam a relação entre conjuntos, não é? Temos aqui o conjunto A e o conjunto B, ok? E o que é que as funções fazem? Elas associam elementos entre esses conjuntos. Aqui os elementos do conjunto A, vamos representar por pontinhos. E os elementos do conjunto B, vamos representar também aqui por alguns pontinhos. As funções pegam o cara aqui do conjunto A e mandam uma flechinha, e somente uma, para alguém do conjunto B. Tudo bem? Pode acontecer que dois elementos do conjunto A liguem-se ao mesmo elemento do conjunto B. Aqui e aqui, bonitinho. Agora, o que nós não vimos ainda é que esses conjuntos têm alguns nomes especiais. O conjunto de onde partem essas flechas, nós chamamos de domínio da função, ok? Então esse conjunto aqui é o domínio. Esse conjunto em que recebemos as flechas, damos o nome de contradomínio. Simples, não é? Domínio e o contradomínio. Agora tem algo especial. Vocês sabem que do conjunto A, todos os elementos do conjunto A, todos esses pontinhos, tem que mandar flecha. Agora no conjunto B, nem todo mundo tem que receber. Por exemplo, esse cara aqui não recebeu ninguém, nem esse. Estão solitários. Ok? Então, essa galera aqui que recebe flecha, esses pontinhos amarelos que eu estou circulando, recebe meu nome especial, que é a imagem da função. Imagem. Ok? Então perceba que o conjunto imagem sempre está contido no contradomínio. Só que esses nomes dá para resumir, né? Para colocar um jeito mais fofinho. Domínio vamos chamar de D. Contradomínio CD. E a imagem I. Então notem primeiro de tudo o seguinte. A imagem, vamos chamar de I, sempre está contida no contradomínio. Na verdade, às vezes a imagem é igual ao contradomínio. Então o conjunto imagem, que está circulado aqui de branco, está contido no contradomínio, que é esse conjunto azul. Então o que é que uma função faz? Uma função f pega um cara do domínio D, vamos chamar assim, e joga esse rapazinho aqui no contradomínio, que é o conjunto B. Só que apenas alguns elementos do contradomínio recebem a flechinha. E esse pessoal é o que nós conhecemos como imagem. Simples, não é? Mas a ideia fica mais clara se trabalharmos com exemplos. Vamos lá? Passando aqui a lousa. Imagine a seguinte função. F de x é igual a raiz de x menos 3. Quem é aqui o domínio dessa função? Quem é o domínio? Ou seja, quais são os elementos que mandam flechinhas? É bem simples. Para analisar esse tipo de questão, nós temos que ver primeiro a condição de existência desse radical. Lembre-se o seguinte. Raiz de alguma coisa, vamos chamar raiz de y, existe quando y é maior ou igual a zero. Isso quando trabalhamos com os reais, tudo bem? Então, para que essa função exista, temos que cumprir essa condição. O que quer que esteja dentro da raiz tem que ter o valor maior ou igual a zero. E quem é aqui? X menos 3. Então, no nosso caso, para que exista essa função nos reais, temos que ter o seguinte. X menos 3 é maior ou igual a zero. Então, x maior ou igual a 3. Então, quem é o domínio? O domínio, lembremos que chamamos de D, é x, é um número qualquer, pertencente aos reais, tal que cumpre a seguinte condição. X é maior ou igual a 3. Simples? Vamos ver outro exemplo. G de x, para não chamar sempre de f, né? Agora a função g de x é igual a x mais 2 sobre x menos 2. Novamente, quem é o domínio dessa função? Quem é que manda flechinhas? Ora, temos aqui uma quociente. Lembrem-se bem que frações desse tipo só existem quando o denominador
é diferente de zero. Então, o que é que nós temos que ter? Denominador diferente de zero. Isso implica o quê? Que x menos 2 é diferente de zero, para que possa existir esse tipo de função. Ora, se x menos 2 é diferente de zero, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que x é diferente de 2. E quanto ao numerador, alguma restrição? Não, nenhuma. Qualquer valor de x aqui, o numerador é válido. Então, qual é o domínio da função? Domínio é x pertence aos reais, x é um número real, tal que satisfaz a seguinte condição: x é diferente de 2. Viram só que legal? Continuando aqui nossa epopeia pelas funções. Mais um exemplo, agora envolvendo a imagem. Imagine a seguinte função: f de x é igual a x ao quadrado mais 5. E essa função eu vou dar agora o domínio e o contradomínio. Essa função é dos reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor real nos reais, ou seja, o contradomínio é o conjunto dos reais. Agora a pergunta é: qual é a imagem da função? Ou seja, quais são os valores que f pode assumir? Notem o seguinte: quando estamos preocupados com o domínio, estamos preocupados em que valores x pode assumir. Ora, como assim que valores x pode assumir? Que valores de x satisfazem a condição de existência da função? Geralmente é isso. Mas agora estamos preocupados com a imagem. E o que significa estarmos preocupados com a imagem? Significa que eu quero saber os valores que a função pode assumir. Será que essa função pode assumir qualquer valor? Não. Observe o seguinte. Primeiro, desenhando os conjuntos. Está aqui o domínio, todos os reais, A. E está aqui o contradomínio, também nos reais, B. Observe alguns valores. Se eu pegar o 1 do domínio, ele vai estar associado a quem? O contradomínio. 1 ao quadrado mais 5 está associado ao 6. Se eu pegar o 0, ele vai estar associado a quem? Vai estar associado a o 5. Se eu pegar, por exemplo, o 9 aqui no contradomínio, quem é o carinha que joga uma flechinha para o 9? Como é que eu descubro isso? É só resolver a seguinte equação. Função de x é igual a 9. Com isso eu descubro quem é do conjunto A que manda a flechinha para o 9. Então, x ao quadrado mais 5 é igual a 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 menos 5, que é igual a 4. Ora, se x ao quadrado é igual a 4, isso implica dizer o quê? Que x é igual a mais ou menos, não esqueça do sinal, raiz de 4. Ou seja, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Então, na verdade, temos dois elementos do domínio que mandam flechinhas para o 9. O 2 e o menos 2. Ok? Agora a pergunta é, por exemplo, que elemento do domínio manda flechinha para o menos 4? Ora, o menos 4 está no contradomínio, não está? Porque é um número real e o contradomínio é os reais. Então, qual é o valor da função de x que manda para o menos 4? Função de x é igual a menos 4. Isso vai dizer o quê? Que x ao quadrado mais 5 é igual a menos 4. Isso quer dizer que x ao quadrado é igual a menos 4 menos 5, menos 9. Olha, qual é o número real que ao quadrado dá menos 9? Nenhum, não é? Números reais ao quadrado sempre dão valores não negativos, ou seja, maior ou igual a zero. Então não tem ninguém, repito, não tem ninguém aqui no domínio que mande setinha para o menos 4. Ou seja, menos 4 pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem do conjunto, uma vez que não recebe esse tipo de flechinha. Mas como é que descobrimos quais os elementos que não recebem o tipo de flechinha? Muito simples. Vamos fazer o seguinte. Basta olhar quais são os valores que essa função pode assumir. Observem o seguinte. X ao quadrado mais 5 é o que temos que analisar. Mas lembrem só, x ao quadrado sempre é, para os reais, um número maior ou igual a zero, ok?
Então não existe nenhum número x ao quadrado que dê menos 1, menos 2, menos 3. Sempre x ao quadrado é maior ou igual a zero. Só que nós queremos x ao quadrado mais 5. Então vamos somar 5 em ambos os lados da desigualdade. X ao quadrado mais 5 é sempre maior ou igual a 5. Ou seja, os valores que x ao quadrado mais 5 assumem sempre é maior ou iguais a 5. Mas quem é x ao quadrado mais 5? É f de x. Então, f de x, que é igual a x ao quadrado mais 5, sempre é maior ou igual a 5. Ou seja, f de x é sempre o maior ou igual a 5. E quem é f de x? São os valores que x pode assumir. Aliás, são os valores que a função pode assumir. E quem são os valores que a função pode assumir? A imagem da função. Muito bem. Então, a imagem da função f é qual? X, aliás, f de x é sempre maior ou igual a 5. Tudo bem? Tudo bem com isso, né? Então, a imagem da função f, vamos chamar de y, essa imagem. Y pertence aos reais. Tudo bem? Tal que y maior ou igual a 5. Então, elementos do tipo menos 2, menos 7, por exemplo, pertencem ao contradomínio, porque são reais, e o contradomínio são os reais, mas não pertencem à imagem, uma vez que não recebem flechas. Então, domínio da função, reais. Contradomínio, reais. Imagem, apenas os números maiores ou iguais a 5. Nós chamamos aqui de y, para não confundirmos com o mesmo x do domínio, ok? Então, a imagem da função, imagem de f, é um número y qualquer, pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a 5. Então, pegaram bem essa ideia de domínio, contradomínio e imagem? Domínio, só revisando, é esse conjunto. Todo conjunto aqui, ó. Que é os rapazinhos que mandam flecha para o B. Contradomínio é esse conjunto B que recebe as flechinhas. Agora, imagem são apenas os elementos do contradomínio que tem flechinhas associadas a eles, ok? Na prática, calculando o domínio, temos que ver a condição de existência da função. Quais são os valores de x que tornam essa função válida. E para calcular a imagem, quais são os valores que a função pode assumir. No nosso caso aqui, por exemplo, descobrimos que essa função de x é x ao quadrado mais 5, só assume valores maiores ou iguais a 5. Legal? Gostaram disso? É importante que percebam isso para que na nossa próxima aula, que vamos estudar alguns casos especiais de funções, chamadas funções injetoras e sobrejetoras, tem que ficar bem claro essa ideia de domínio, contradomínio e imagem, ok? Então é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, até a próxima aula. E meu nome é João Marcos. Até lá!